Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão de concurso para o cargo de técnico de laboratório da Universidade Federal do Paraná de 2025. A base dessa questão é usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Durante um experimento de bioquímica, verificou-se que a solução tampão de pH 6,8 havia acabado. Assim, decidiu-se separar uma nova solução tampão. A partir de 200 ml de uma solução estoque, 0,1 mol por litro de monohidrogênio fosfato de sódio, que ele dá aqui a fórmula massa, na qual será adicionado o sal de hidrogênio fosfato de sódio dihidratado, de segunda fórmula massa, para ajustar o pH. Ele quer saber qual é a massa em gramas do sal que deve ser adicionado para que você tenha essa nova solução. Ok? Então, a gente vai usar aqui a equação de Henderson-Hasselbalch, tá? É o jeito mais fácil de você resolver essa questão do concurso, tá? Então, tem algumas coisas aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses sais aqui, tá? Então aqui eu tenho o monohidrogênio fosfato de sódio, tá? Que você só tem um hidrogênio, por isso que é monohidrogênio fosfato, tá? E aqui você tem o dihidrogênio fosfato de sódio dihidratado, tá? E aí ele quer saber qual que é a massa do sal que deve ser adicionado. Então, quanto eu preciso adicionar desse cara aqui para que eu tenha essas condições aqui de pH e de concentração, tá certo? Para eu fazer o ajuste do pH. Então, é uma questão bem aplicada de química analítica, tá? Isso aqui é muito química analítica, então faz sentido que isso aqui seja uma questão para um concurso para técnico de laboratório, porque a função do técnico é preparar soluções que os professores pedem para fazer experimentos com seus alunos dentro da universidade, tá? Então, uma bela questão aqui, uma questão que a gente vai precisar de usar logaritmo, a gente vai precisar de propriedades de logaritmo para conseguir resolver essa questão. E esse é o jeito mais fácil ainda de você fazer a resolução. Tá certo? Então, tem algumas coisas interessantes aqui para chamar a atenção, né? O tampão fosfato, muito utilizado aí em aulas de bioquímica, em laboratórios de pesquisa de bioquímica, por o tampão fosfato ter um pH próximo aqui do sistema fisiológico, tá? Esse tampão fosfato, né? Ele vai ser utilizado em enzimas, sistemas celulares e também experimentos in vitro, ok? Então, por isso que ele vai ser bem usado. E aí, a gente vai precisar aqui fazer algumas recapitulações, por exemplo, de ácido e base de Bronsted, porque a equação de Henderson-Hasselbalch precisa com que você tenha definido quem que é o ácido e quem que é a base de Bronsted, ok? Então, a gente já vai ver isso aqui a seguir. A questão fornece alguns dados, tá? Massa molar, sódio, hidrogênio, fósforo e oxigênio, que são os átomos que compõem estes dois sais, tá? Ele me dá a equação, tá? A equação ácido-base aqui, e aí nós vamos trabalhar em cima dela para definir quem que é o ácido de Bronsted e quem é a base de Bronsted. Ele me dá a constante ácida dessa equação química, e ele dá aqui alguns valores de logaritmo. Então, o log ele dá, aí o outro log e aqui outro log. Então, ele dá 3 valores de log para a gente saber qual que a gente vai usar dentro dessa questão. Vocês vão ver que tem um que a gente nem vai usar, ok? Então, você tem que saber trabalhar com os dados aqui, porque nem tudo que está aqui a gente vai usar, ou nem tudo que está aqui a gente vai usar da forma que está aqui, tá? Então, por isso que é bem interessante essa questão. Então, vamos lá. Separei aqui em vermelho os dados que são importantes para nós resolvermos essa questão, tá? O resto, daqui a pouco eu vou sumir com informações porque a gente vai ganhar espaço, tá? A gente tem um cálculo aqui um pouco mais extenso para a gente resolver e também eu vou fazer a resolução passo a passo, então a gente vai precisar de espaço aqui para fazer essa questão, então algumas partes do texto eu vou eliminar, tá certo? Então, agora sim, vamos começar aqui a explicação. Então, peguei aqui a equação química, tá? Ele me dá aqui a equação química, eu transferi essa equação química para cá, tá? Porque a gente precisa definir a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente precisa saber, a equação dela é a seguinte,
o pH é igual ao pKa mais o log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. Essa daqui é a equação de Henderson-Hasselbalch, certo? E aqui não é uma mistura aleatória, tá? Se eu tenho aqui o valor do pH, o sal ele tem um valor de pK fixo. Então a gente tem aqui, ele não me dá o pK, mas eu tenho uma outra informação que eu consigo substituir quando eu não tenho o valor do pKa, tá? Então, aí o log da concentração da base conjugada pela concentração do ácido. Então, eu preciso fazer essa determinação aqui. E aí, daqui a gente abre, por quê? Porque ele não me dá o valor do pKa, mas eu sei que o pKa é menos o log do Ka. Então, por isso que ele me deu aqui quanto que é o Ka dessa equação, e nessa constante ácida aqui, e ele me fala que o log do valor da constante ácida tem um valor aqui. Então, a gente vai pegar um valor aqui e vamos substituir. E aí ele me dá nessa questão que o valor do log é tanto, então, se a gente substituir certo, é só pegar o valor que ele está nos fornecendo, tá certo? Então, eu tenho que fazer essa transição, tá? Até porque eu não tenho o valor de pKa, como eu disse, então a gente não tem esse cara aqui. Mas eu tenho que saber que o pKa é menos o log do Ka. E aí o Ka, eu tenho ele aqui, tá certo? Então, quem que é o ácido e quem que é a base? Então, aqui a gente precisa usar a teoria de ácido-base de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. A gente chama só de Bronsted, mas é Bronsted-Lowry. Tá? O que é um ácido de Bronsted? Ácido de Bronsted é a espécie química que doa o H+, doa o próton. E a base é a espécie que recebe esse próton. Ok? Então, quando a gente olha esse cara aqui e esse cara aqui, a gente vê que daqui para cá está sendo perdido um hidrogênio, está sendo perdido um H+, está sendo perdido um próton. Então, é menos um H+. Tá? Então, como esse cara então, ele está doando o próton, esse cara aqui é o ácido de Bronsted, tá? Então, esse cara aqui é o ácido de Bronsted. Então, a gente sabe que esse cara aqui embaixo, ó, esse cara aqui é o dihidrogeno fosfato. Então, a base conjugada dele vai ser o hidrogeno fosfato, ok? Então, aqui nós temos a base conjugada. Ok? Então, a gente sabe que a gente tem a concentração desse cara do monohidrogeno fosfato. Ó, uma solução estoque de monohidrogeno fosfato tem essa concentração aqui. Então, a gente sabe que aqui, claro que eu vou passar aqui para mol, porque como a questão que é em massa, em vez de trabalhar com concentração, eu já vou transformar essa concentração direto para mol, tá? Porque aqui eu tenho a concentração, aqui eu tenho o volume, então eu já chego aqui no número de mols. Depois a minha resposta já vai dar em número de mols de hidrogênio fosfato. E aí depois eu só passo para a massa. Tá certo? Então, aqui é os dois caras que a gente vai usar. Esse cara vai estar no denominador. E isso é importante. Tá? Eu saber quem que está no numerador e quem vai estar no denominador. Isso aqui importa na hora de você preparar aqui, fazer esse ajuste para chegar no pH igual a 6,8. Tá? Porque o pKa é um valor tabelado. Esse pKa é um valor tabelado. Tá? O que pode variar aqui? O que pode variar é o pH. Tá? Então, se eu quero esse pH fixo, esse valor é fixo, qual tem que ser a minha relação entre o ácido e a base? É isso que a equação de Henderson-Hasselbalch me ajuda. Só que aí vem uma pergunta, é sempre que eu posso usar essa equação de Henderson-Hasselbalch? E aí a resposta é não. Não é sempre que você pode. Para você usar essa equação de Henderson-Hasselbalch, o que você tem que ter? Você tem que ter que o pKa do ácido, ele tem que ser mais ou menos uma unidade do valor do pH. Ou seja, como aqui o pH é 6,8, o pH é 6,8, eu só poderia usar essa equação de Henderson-Hasselbalch escolhendo um sal onde o pKa máximo
seja de 7,8 ou o pKa mínimo seja de 5,8, tá? Então, essa é a condição para eu poder usar aqui a equação de Henderson-Hasselbalch, tá certo? Então, quando o valor do pKa do ácido for mais ou menos uma unidade do valor do pH. Então, como o pH é 6,8, eu poderia escolher um sal que está no máximo a 7,8, o pKa, ou no mínimo 5,8. Ok? Essa é a condição para eu usar essa equação de Henderson-Hasselbalch. E quando eu uso isso, quando eu tenho essas condições, o que significa? Que o ácido e a base, nesse caso aqui, o dihidrogênio fosfato e o hidrogênio fosfato, eles coexistem em quantidades comparáveis dentro da solução. Então, se eu jogo um ácido em solução, tem base para reagir. Se eu jogo uma base na solução, eu tenho o ácido para reagir. É assim que funciona um tampão. Quando que eu tenho um sistema tamponado, qual que é a vantagem de um sistema tamponado? Que pequenas adições de ácido ou de base causam pequenas variações no valor do pKa. Então, é aí que eu uso também uma solução tampão. Tá? Essa é a vantagem de você ter uma solução tampão. Se a solução não é tamponada, uma pequena quantidade de ácido ou de base altera muito o pH. Só que quando eu tenho um sistema tampão, onde eu tenho o ácido e a base conjugada em quantidades apreciáveis, então, se eu adiciono uma base, tem um ácido lá, estoque para reagir e neutralizar essa base. Agora, se eu jogo um ácido, eu tenho uma base, cadê a pontinha aqui? Eu tenho uma base para neutralizar esse ácido em estoque, né? Eu tenho uma base em estoque para neutralizar esse ácido e isso causar pequenas variações de pH, tá certo? Então, tá aqui explicado um pouco sobre aqui solução tampão também, tá certo? Então, são informações importantes que nós temos nesse slide, ok? Então, é essa equação aqui que a gente vai usar aqui para resolver essa questão aqui. A gente vai usar essas duas fórmulas, tá certo? E isso você tem que saber, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu vou abrir espaço aqui para transformar esse volume, essa concentração, para número de mols. E aí, aqui, em vez de trabalhar com a concentração de base e de ácido, eu já trabalho direto com o número de mols. Tá certo? Porque aí eu faço só uma transformação depois de mol para massa e chego na alternativa correta. Então, eu vou trabalhar com o número de mols de base conjugada e eu vou trabalhar com o número de mols, então, do ácido. Então, no final, como é esse cara que eu quero saber quanto eu preciso para ajustar, eu vou descobrir no final o número de mols de ácido. Então, eu vou trabalhar aqui no início com o número de mols de base e não com a concentração. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que eu tenho aqui 0,1 mol em 1 litro de monohidrogênio fosfato. Então, eu sei que eu tenho 0,1 mol e aí de HPO4 2-, que é o monohidrogênio fosfato, tá? Isso daqui está em 1 litro de solução. Só que ele não usou 1 litro, ele está usando 200 ml. Tá? Então, quanto que é 200 ml transformado para litro? É 0,2 litro. Tá? Aí, litro cancela com litro. Aí o que tenho aqui? 0,1 vezes 0,2. Então, se eu faço 1 vezes 2, vai me dar 2. E aí, colocando em notação científica, porque é muito mais fácil. Aqui é 1 vezes 10 a menos 1. Aqui é 2 vezes 10 a menos 1. Então, 10 a menos 1 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. Tá certo? E aí o que? Mol de HPO4 2-. Tá? Então, esse aqui é o número de mols que a gente vai substituir aqui no numerador dessa equação. Tá? Então, 2 vezes 10 a menos 2 é o valor. A gente já vai obter aqui embaixo em número de mols. E aí depois a gente só pega as massas molares que ele me deu. E aí calculo a massa fórmula. E aí chego na resposta que está em alguma das alternativas. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui a equação de novo. Então, o pH é igual ao pKa. Mas vocês viram que ele não me deu o pKa. E aí eu tinha falado que o pKa é menos o log de Ka.
Então, como eu não tenho o pKa, mas eu tenho o Ka, então, onde está esse pKa, eu posso substituir pelo menos o log de Ka, tá? Então, eu já vou fazer essa modificação aqui na fórmula. O pKa é menos o log de Ka. Como eu tenho aqui o Ka, então, eu coloco aqui menos o log de Ka, que é o equivalente ao pKa, tá? Então, o menos log de Ka é a mesma coisa que o pKa. Então, se eu não tenho um, mas eu tenho aqui o outro. Então, é só substituir na fórmula, tá? Aí eu vou colocar mais o log de quem? Lembra que era da base conjugada pelo ácido. Então, a gente viu que nós vamos trabalhar com ácido, então eu vou colocar o N da base conjugada dividido pelo número de mols do ácido, tá? Então, o N dentro da química é para a gente usar o número de mols, tá? Você tem lá equação de Clapeyron, PV, nRT, pressão, volume, número de mols, constante e a temperatura em Kelvin. Então, N é o símbolo nela que a gente usa para representar o número de mols, tá? Por isso que eu coloquei o N da base conjugada e o N do ácido, tá? Então, essa daqui é a equação que a gente vai usar para responder essa bela questão aqui de concurso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos só começar a substituir. O que vai dar trabalho aqui é um pouquinho mais de trabalho, tá? Tipo, não é nada de outro mundo, mas com certeza a questão pega muita gente. Então, é trabalhar aqui com os logaritmos. Você tem que ter algumas sacadas aqui, tá? Então, vamos começar aqui. Então, eu já vou substituir. Vou colocar aqui. O pH é 6,8, tá? Então, onde está aqui, eu vou colocar 6,8. Então, 6,8 é igual. Menos o log de Ka. Bom, o Ka está aqui, ó. 6,3 vezes 10 a menos 8. Então, eu vou colocar menos o log de 6,3 vezes 10 a menos 8. Tá? Mais o log de quem? Número de mols da base conjugada. Quanto tinha dado? Aqui, número de mols da base conjugada. Ó, HPO4 2 menos é a base. Então, aqui é o valor que a gente vai usar. 2 vezes 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2, dividido por número de mols do ácido. Essa daqui é a incógnita da questão. É isso aqui que a gente quer achar, tá? Então, a gente vai fazer algumas substituições aqui, tá? Então, esse 6,8 continua. 6,8 continua. Só que, o que eu tenho aqui? Menos log de 6,3 vezes 10 a menos 8, ó, eu tenho aqui, ó. Só que aqui o que ele me dá é mais log de 6,3 vezes 10 a menos 8. Tá vendo, ó? Mais, ó, quando eu venho para cá, ó, é mais o log de 6,3 vezes 10 a menos 8, é menos 7,2. Então, se o valor positivo é menos 7,2, então o valor negativo vai dar mais 7,2. Tá certo? Então, isso aqui tem que ficar claro, ó. Aqui a gente chegou em menos log de 6,3 vezes 10 a menos 8. Só que aqui está o valor positivo do log, não o negativo, tá? Então, se o valor positivo do log é negativo, então o valor negativo do log, ele é positivo. Então, a primeira sacada é aí, tá? Então, a gente vai chegar aqui em... Como o valor aqui, menos o log, ele então, como aqui é 7,2, a gente vai chegar nisso aqui, tá? Porque, novamente... Ó, aqui o valor é positivo. Aqui o valor está positivo do logaritmo. A gente chegou no logaritmo negativo, porque é da fórmula. O pKa é menos o log do Ka. Então, daqui surge o negativo. E aí ele justamente colocou isso aqui para ver se pega você, tá? Ou para ver se você se perde e não usa o resultado. Você desiste da questão. Para ver se você sabe trabalhar com propriedades. Tá? Se o valor positivo é menos 7,2, então o valor negativo, que é o que a gente chega, dá o sinal inverso do menos 7,2, que é mais 7,2. Tá? Aqui o resto a gente ainda não mexe. Então, mais o log de 2 vezes 10 a menos 2 dividido
dividido pelo N do ácido. Tá certo? Então, estamos andando aqui. O que eu vou fazer agora? Vou mandar esse cara para o outro lado invertendo o sinal. Então, isso aqui vai ficar 6,8 menos 7,2 é igual ao log de 2 vezes 10 a menos 2 dividido pela concentração, dividido pelo N do ácido. Certo? E aí eu estou fazendo passo a passo, tá? Eu já poderia fazer algumas passagens diretas aqui. Eu estou fazendo passo a passo. Aí, deixa eu colocar aqui em cima aqui, ó. Essa passagem eu vou passar lá para cima. Então isso aqui vai ficar, ó, 6,8 com menos 7,2, isso aqui vai dar menos 0,4. É igual, tá, ao log de 2 vezes 10 a menos 2 dividido pelo N do ácido. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? E aqui tem outra sacada. Aqui é a sacada principal agora, só falta essa sacada para a gente conseguir resolver isso aqui aí de boa, tá? Você vai procurar isso aqui, ó. E aí você vai olhar as propriedades aqui. Olhar os logaritmos aqui. Ó, esse aqui a gente já usou, tá? Esse aqui a gente já usou. Aí tem aqui log de 1,6 vezes 10 a menos 7 é igual a menos 6,8. Seria outra forma de você usar, tá? Ou o log de 0,4 é igual a menos 0,4. Então esse aqui a gente não vai usar, tá? Pela forma que eu fiz, a gente não vai usar esse cara aqui. Só sobrou esse aqui, ó. Tá? O que eu sei aqui? Ó, você vê que tem um menos 0,4, a gente tem um menos 0,4. Você vê que a gente tem um log de 0,4 é igual a menos 0,4. Qual que é a sacada que você tem que ter aqui? A sacada que você tem que ter aqui é o inverso, tá? Se o log de 0,4 é igual a menos 0,4, como que eu saio disso aqui para chegar aqui? Tá? É o seguinte. O inverso do log é a base 10. Então, se eu pegar e inverter isso aqui, ó, mandar o logaritmo para o outro lado, fica 10 elevado a menos 0,4 é igual a 0,4. Ok? Então, quando eu mandar esse log para o outro lado, vai ficar 10 elevado a menos 0,4. E aí, quando eu chegar nisso aqui, é só eu substituir por 0,4. Olha que bonito. Né? Isso aqui é muito bonito. Ok? Então, quando eu mandar o logaritmo para o outro lado, vai ser a base 10. 10 a menos 0,4 é igual, e aí sobrou só isso. 2 vezes 10 a menos 2, dividido pelo número de mols do ácido. Ok? Então, e aí eu sei o que? Pelas propriedades que ele me dá aqui. Que 10 a menos 0,4 é igual a 0,4. Então, aqui embaixo eu já posso substituir por 0,4 é igual a 2 vezes 10 a menos 2, dividido pelo N do ácido. Tá? E não tem mais nada para resolver de logaritmo. São as duas principais passagens. Era acertar que o pK é menos o log do Ka, e aí você fazer a substituição, tá? E também aqui, essa etapa aqui é a principal para você conseguir sair dessa questão, tá certo? Porque agora ficou fácil. Eu mando esse cara para cima, esse cara desce, tá? É isso que eu faço aqui. Aquele cara sobe, aquele cara desce. Ok? Então, quando eu venho para cá, o que a gente vai fazer agora? Então, o número de mols de ácido é igual a 2 vezes 10 a menos 2, dividido. E aí, o que é 0,4? É 4 vezes 10 a menos 1. 4 vezes 10 a menos 1. O que eu faço aqui para simplificar minha vida? Simplifico aqui por 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, tá? E aí, o que eu faço agora? Tenho aqui N do ácido é igual a 1 sobre 2, ó, 1 sobrou em cima, 2 sobrou embaixo. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 vezes 10 a menos 2. Esse cara, quando ele subir, ele vai subir como 10 a primeira. Então, 10 a menos 2 com 10 a primeira, bases iguais, eu somos expoentes. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes 10
a menos 1. Ok? Aí, 0,5 vezes 10 a menos 1 não é notação científica. Então, se eu aumento o número de 0,5, eu estou passando para 5. Se eu dar vírgula uma casa para a direita, eu estou aumentando o número. Se eu aumento o número, eu diminuo uma unidade. É sempre o inverso. Se eu aumento o número, eu diminuo o expoente de uma unidade. Então, o número de mols de ácido é igual a 5 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Mol de... Aí a gente chegou no de hidrogênio fosfato. Tá certo? Então, H2, PO4, menos. Essa daqui ainda não é a resposta porque está em mol, tá? Então, se a gente tivesse escolhido trabalhar com a concentração, a gente ia chegar numa concentração aqui, mas a gente não sabe o volume que tem aqui do hidrogênio, do dihidrogênio. Então, a melhor coisa já foi trabalhar direto com mols, tá? O que eu vou fazer agora no próximo slide? Eu vou pegar as massas molares, ver quanto equivale um mol, e aí depois eu pego e transformo isso daqui, esse 0,5, esse 5 vezes 10 a menos 2 mol, para massa. Ok? Então, quando eu venho para cá, só uma informação para vocês e até para a gente discutir aqui. Esse cara aqui é o que a gente quer saber. Quanto eu preciso colocar? A gente já sabe em número de mols, só que a gente quer saber em massa. As alternativas estão em massa. Quanto eu preciso colocar desse cara em massa? A gente já sabe em mols, que é 5 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Desse cara aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sal hidratado. Então, para eu calcular a massa molar desse cara, desse sal hidratado, que é o dihidrogênio fosfato de sódio, ó, dihidratado. Está se referindo a essas duas águas de hidratação aqui, ó, tá? Então, aqui, dihidrogênio, 2 hidrogênios, ó, dihidrogênio, fosfato de sódio dihidratado, tá? Então, eu tenho, todo mundo aqui vai entrar no cálculo da massa molecular, tá? Então, eu vou pegar a massa do sódio, mais 2 vezes do hidrogênio, mais a do fósforo, mais 4 vezes a do oxigênio, mais 2 vezes a da água, tá certo? Então, todo mundo vai entrar no NaH2PO4, 2H2O, tá certo? Então, quando eu venho aqui, ó, eu vou ter o cálculo da massa molar. Vai ser igual, eu tenho lá NaH2PO4 vezes 2 moléculas de água, 2 águas de hidratação. Então, eu tenho aqui 23. Então, aqui eu tenho 23, que é o sódio, ó, tá? Então, algumas aqui eu já sei de cabeça, né? Essas daqui são todas comuns, elementos comuns. Então, já sei de cabeça, nem precisava dessa informação. Aqui o hidrogênio, cada hidrogênio é 1, só que eu tenho 2 hidrogênios, então aqui mais 2. O fósforo é 31 gramas, tá? O oxigênio é 16. 16 vezes 4 dá 64 gramas dos oxigênios, tá? Desses 4 oxigênios aqui, mas ainda vai ter oxigênio aqui. Tá? Mas desses 4 são 64. 16 vezes 2 dá 32, então vezes 2, que seriam os 4 oxigênios, dá 64. Uma molécula de água pesa 18 gramas, porque o 16 gramas do oxigênio, mais 2 gramas de cada hidrogênio dá 18. Só que são duas águas, então 18 vezes 2 me dá 36. Tá certo? Que dá 156 gramas por mol. Tá? Então, a massa molecular, ou a massa fórmula nesse caso, porque é um composto iônico, né? Isso aqui dá 156 gramas por mol, tá? Então, como a gente quer que sobre massa, a massa fica no numerador, o mol fica no denominador, para cancelar com esse número de mols aqui que a gente encontrou. 5 vezes 10 a menos 2. A gente quer saber quanto 5 vezes 10 a menos 2 equivale em massa. Que isso aqui é o que falta para a gente fazer a correção no valor do tampão, tá certo? Para chegar naquele valor de pH. Então, o que eu faço agora aqui? Eu sei que 156 gramas equivalem a 1 mol de hidrogênio fosfato. Só que eu não tenho 1 mol, eu só tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol. Então, quanto isso aqui equivale em massa? Porque aí mol cancela com mol, e aí é só fazer 156 vezes 5 vezes 10 a menos 2, e aí a gente chega na resposta de 7,80 gramas. Tá? Então, para eu fazer a correção naquela solução tampão, eu preciso de 7,8 gramas de quem?
de NaH2PO4 vezes 2 de H2O, tá? Então, quando eu colocar essa quantidade de hidrogênio fosfato de sódio na solução, eu chego naquelas condições que a gente queria. pH de 6,8. Como eu disse, isso aqui é variável. Tem que saber o pH que eu quero trabalhar. Só que o pKa é um valor tabelado. Se eu estou trabalhando com tampão de hidrogênio fosfato, monohidrogênio fosfato, esse valor de pKa é um pKa fixo, tá certo? Então, e aí? Eu tenho aqui agora a concentração, o número de mols de ácido, de base conjugada, né? Então, tem aqui o número de mols de base conjugada e o número de mols agora de ácido que eu preciso para chegar nesse pH aqui de 6,8, tá? Então, aqui, ó, aqui se eu coloco aqui, ó, 5 aqui, ó. Enquanto que aqui em cima é 2 vezes 10 a menos 2, aqui embaixo é 5 vezes 10 a menos 2, tá? Então, eu tendo essa quantidade de base, essa quantidade aqui em mol de ácido, tá? Esse valor aqui é fixo, então ele não é o variável aqui porque o sal é o mesmo, tá? É um sal que a gente está trabalhando, que a gente precisa para chegar nesse valor aqui de pH, tá certo? E aí a gente tendo isso, a gente vai ter o quê? Tanto o ácido quanto a base estando em quantidades apreciáveis dentro da solução. Então, se eu adiciono uma base, eu tenho o ácido, eu tenho aqui, cadê a pontinha? Eu tenho o ácido para reagir com esse excesso de base que eu joguei. E aí, a variação de pH é baixa. Se eu jogo ácido, eu tenho base para neutralizar o ácido que foi adicionado. Então, isso causa uma pequena variação no valor do pH. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui, a nossa resposta é isso aqui, tá? E a gente vai procurar esse valor nas alternativas. Não é. Aqui está a nossa resposta. Tá certo? Então, chegamos aqui na alternativa E. Ok? Então, vocês veem que é uma bela questão aqui de concurso aqui da UFPR 2025 para o cargo de técnico de laboratório. Então, como eu disse, o cara que trabalha aqui, né, que vai preparar as soluções, vai preparar os materiais para os professores fazerem experimentos no laboratório com os seus alunos de graduação, eles têm que ter um técnico que saiba fazer alguns ajustes aqui em soluções. E a equação de Henderson-Hasselbalch, ela ajuda a você fazer essa correção de uma forma bem mais direta, tá certo? Então, se você gostou dessa questão e da resolução, já deixa um like aqui, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, tá? Eu sei que essa questão não é uma questão simples, tá? Mas se você está se preparando para concursos ou mesmo para vestibulares, é interessante que você faça aqui questões desse nível e deste tipo também, tá? Porque eu trabalho lá no cursinho com material do poliedro e alguns tópicos extras que tem no material do poliedro aqui a solução tampão, tá? É você preparar soluções tampão e você trabalhar com a equação de Henderson-Hasselbalch. Não é todo o material que tem, mas o material do poliedro tem esse assunto nele sim, tá certo? Então, se tem no material de ensino médio, se tem no material do poliedro, é porque alguns vestibulares aí podem estar cobrando esse assunto, ok? Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!